Uma preocupação que a gente tem que ter com todos os designs que a gente faz, mas principalmente com designs UI e UX de interfaces, seja para website ou para aplicativos, é a acessibilidade. E quando a gente fala no mundo digital, a maior parte da acessibilidade se dá aos diferentes tipos de telas, de tamanhos diferentes que tem cada dispositivo. Então, existem notebooks com telas diferentes, com resoluções diferentes. Existem celulares com telas de tamanhos diferentes. E para a gente lidar com todos esses tamanhos diferentes, a gente também tem que projetar designs que se adaptem a esses tamanhos diferentes. Eu criei aqui um frame com o tamanho padrão de 1440 por 1024, que é o tamanho padrão de desktop que tem aqui no Figma. Mas, por exemplo, se eu quisesse deixar esses elementos centralizados na minha página, mas ver como seria, por exemplo, o tamanho de um celular. Bom, um celular ele é bem menor do que um desktop, certo? Mas para isso a gente teria que diminuir aqui, por exemplo, a largura do meu frame, para ficar mais parecido com a tela de um celular, por exemplo. A questão é que, do jeito que está configurado aqui, como eu criei esses elementos, eles não acompanham como é o meu design, como está o frame, né? Logicamente, eles precisam estar centralizados, mas o Figma ele não sabe ainda que eu quero que eles fiquem centralizados, não importa qual a largura ou a altura do meu frame. Bom, o que eu poderia fazer nesse caso seria clicar nos dois e arrastar eles até aqui para que ele ficasse centralizado. Bom, é assim que seria mais ou menos, né, o tamanho de um celular. Mas e se eu quisesse fazer de uma forma que ele ficasse centralizado em qualquer largura ou altura do meu frame, sem precisar ter que ficar atualizando isso toda hora? Bom, para isso que existem os constraints. Quando vocês abrirem o Figma pela primeira vez, talvez eles não apareçam, porque eles ficam escondidos dentro desse íconezinho. Tá vendo que aparece a palavra constraints? Você tem que clicar aqui e é aqui onde a mágica acontece. Por padrão, né? Todos os elementos, quando você cria, eles estão alinhados à esquerda e em cima. Então, se eu diminuir a largura pela direita ou diminuir o tamanho para baixo, nada acontece. Agora, se eu diminuir pela esquerda, eles acompanham a mudança. E por cima também. Se eu quiser centralizar os dois, o que eu preciso fazer é ou clicar aqui, primeiramente centralizando horizontalmente, né? Então é algo bem intuitivo, você vai controlar por esse espaço horizontal aqui, ou a gente pode clicar aqui para ter as opções left, esquerda, right, direita. Se você tiver com o seu Figma em português aqui, vai estar os nomes em português, né? E então left, right, center ou scale. Então, no meu caso, como eu quero centralizar eles no centro, né? Eu vou escolher a opção centro. E aí, da próxima vez que eu mudar o tamanho, a largura do meu componente, vocês vão perceber que o elemento que eu cliquei para centralizar, ele vai ficar sempre centralizado. Enquanto que esse elemento que eu não configurei ainda, não fica. Só que ele ainda está mal configurado para a altura, né? Então eu tenho que vir aqui no íconezinho de altura e clicar em centralizado. Agora, da próxima vez que eu mudar a altura, ele fica centralizado também. Fazendo isso com os dois, pronto. Essa é a tela de desktop. Se eu quiser ver como fica na tela de mobile, é assim que fica. E aí eu posso fazer qualquer mudança de tela e ele sempre vai ficar atualizado. Além disso, existem algumas outras opções que aí vai depender de como é o seu design. Então eu posso, por exemplo, colocar para ele ser alinhado sempre para baixo. Então se eu mudar aqui, ele altera, mas se eu mudar em cima, esse botão ele não vai alterar. Ou algo muito interessante também é colocar para ele ser alinhado tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, ao invés dele ficar centralizado, ele vai aumentar de tamanho quando eu
eu diminuir ou aumentar o tamanho da tela, né? Então, assim, ele não move, mas ele aumenta de tamanho. E aí vale a mesma coisa se fosse pra cima e baixo, né? Então, é algo que vai depender do seu design. Vocês podem ir mexendo. E tem algumas outras opções aqui, por exemplo, Scale. A opção de Scale vai aumentar ou diminuir o tamanho do componente em relação à razão de aspecto do frame de cima. Então, por exemplo, a razão de aspecto desse é 1440 sobre 1024. Então, se eu aumentar, por exemplo, a largura, ele também vai aumentar a largura ou a altura. Então, é bem parecido com alinhar esquerda, direita, em cima, baixo. Mas existem alguns casos específicos em que tem uma diferença assim, mas é bem pouca. E, enfim, é basicamente isso que são constraints.